Aqui, professor Cirnei, engenheiro de produção, e para você que tem muita dificuldade em relação ao PQP, hoje eu vou estar mostrando meu livro, que eu lancei em 2018, um livro onde eu fiz uma implementação do APQP dentro de uma empresa, especificamente na engenharia de produto e processo, e foi um sucesso, porque nós tivemos ótimos resultados pelo momento, que eram vários itens sendo desenvolvidos, e o APQP acabou ajudando muito na gestão. Então, para você que tem dificuldade e não conhece, eu gostaria de conhecer mais sobre a PQP, faça contato comigo que eu posso te ajudar nisso e com certeza você vai ter um excelente resultado no seu projeto, na sua gestão de desenvolvimento, tá? Para quem não sabe, o PQP é Planejamento Avançado da Qualidade do Produto. É uma metodologia onde nós temos pelo menos 5 etapas e dentro dessas 5 etapas existem várias fases, que acontecem onde acontecem o desenvolvimento do produto e dos processos de fabricação, e essas fases acabam sendo estruturadas por ferramentas da qualidade ou ferramentas de gerenciamento. Então, assim, quando eu tenho uma PQP, eu tenho um método, eu tenho uma sequência, eu tenho uma forma de controlar aquilo que eu estou fazendo. E como é que eu vou controlar isso? Usando ferramentas, metodologias, ferramentas ou indicadores e algum outro documento interno da própria empresa que eu possa incluir ali e fazer com que o meu resultado seja otimizado. Um outro ponto importante sobre o PQP que vocês precisam saber também, ele tem uma complexidade em termos de tamanho, vamos dizer assim, são muitas ferramentas, são muitas fases dentro das 5 etapas que não necessariamente tenha que utilizar na sua empresa. Ela pode ser um pouco mais ele pode ser um pouco mais enxuto, o APQP pode ser reduzido, tanto que nesse projeto que eu fiz, a gente usou das 43 fases, nós utilizamos 23 fases. E ainda assim ele ficou bastante robusto. Então ele é flexível nesse sentido, claro que você precisa criar uma sequência, tem que ter uma certa organização daquilo que está sendo feito, para que ele de fato resolva o teu problema em termos de gestão de informações de produto e processo, mas ele sim pode ser adaptado e isso é tranquilo, tá? Na sequência eu vou estar mostrando para vocês aonde pode ser encontrado esse livro, se vocês tiverem interesse em adquirir ele. Ele está à venda na NEA Edições Acadêmicas. E também vou explicar um pouco da estrutura do modelo que nós criamos, tá? Vocês poderão entender um pouco mais e saber como é que ele funciona a partir do livro, onde tem pelo menos 80 páginas de muito conteúdo e um caso prático, é um case real, um case aplicado. A empresa continua utilizando ele até hoje e tem sido uma ferramenta, uma metodologia com excelentes resultados, tá bom? Então assim, pessoal, dúvidas, problemas, dificuldades que o APQP pode resolver, faça contato que a gente ajuda vocês. E também, se tiver interesse em adquirir o livro, está lá na NEA Editoras, Edições Acadêmicas, e vocês poderão conhecer um pouco mais sobre essa metodologia que é muito interessante, tá? Bom, fiquem na sequência aí com a minha explicação sobre a forma de como vocês vão encontrar o livro e também da estruturação desse projeto de APQP que foi implementado em 2018. Bom, eu vou mostrar para vocês então a tela da NEA Edições, que é a editora onde foi publicado esse livro sobre a PQP. Vocês vão digitar NEA Edições ou NEA Edições Acadêmicas ou alguma coisa nesse sentido, tá? E aí vocês são direcionados a esse site aqui, que é onde estão os catálogos de livros que a NEA publica, tá? Acessar. Vocês vão ter aqui o site da editora, da NEA Editora, NEA Edições Acadêmicas, e aí vocês têm as opções de vários autores, mundo afora, Então, são muitos livros. Vocês vão ver que ela tem uma espécie de um padrão, assim, para as capas e tal. Mas é interessante, tem um preço bom para quem quer divulgar livros. A NEA, na época, tinha um preço bom. E foi tudo certinho, Eu recebi as cópias físicas, a publicação, o meu livro está no site, à venda, Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu já tinha feito a procura aqui, Então vocês podem colocar como APQP, mandar pesquisar. Ele ficou gravado, porque eu tinha feito a pesquisa antes. Procurando por APQP, é bem provável que vocês encontrem ele, mais alguns, Mas aí é só buscar o livro, que obviamente vai estar com o meu nome, Então esse aqui é o item que vocês podem consultar e verificar. Se for para comprar, vai ter o link aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo também,
quer clicar e vocês caem direto lá na área de vendas da editora, né? Então tá aqui ele, né? É o livro que eu vou estar mostrando para vocês na sequência, detalhando o contexto do livro e o que foi elaborado na época, né? Que é sobre a implementação do sistema de gestão com base no APQP. Foi uma experiência que eu tive numa empresa de fundição, a gente trabalhou o APQP na engenharia de produto e processos, né, e fez um diferencial extremamente importante lá na empresa na época, né, e até onde eu sei eles continuam utilizando. Então vocês podem ver, agora falando para quem tem interesse em publicar, né, tem ISBN 13, ISBN 10, o idioma, tu pode escolher o idioma que tu achar melhor. E aqui tem algumas informações. Ele foi publicado, esse meu livro foi publicado em 2018, tá? Então é isso. Aqui, Neia Edições, é onde vocês podem buscar esse livro sobre a PQP e adquirir ele, né? Está a R$ 28,90, R$ 28,90 é o valor dele que está para venda. Então, fique bem à vontade e se interessar para vocês e poderão aprender um pouco mais sobre o APQP e ter uma base de uma metodologia que a Ford desenvolveu. Então, sem sombra de dúvida, é uma metodologia excelente para quem quer fazer gestão de projetos. Bom, aqui vocês têm o sumário do livro, que vai mostrar mais ou menos e rapidamente como é que foi a estruturação dele, né? Como eu fiz todo o trabalho de pesquisa. E aí, nesse livro, quando vocês forem buscar ele, comprar ou fazer a consulta, vocês vão encontrar o detalhamento. Aqui acabou sendo feito com base no modelo do TFC, né? Mas ele tem um detalhamento direto em pontos importantes das fases do APQP, né? Então, ele acaba projetando com base em uma revisão de literatura da primeira à quinta fase, né? Mas essa orientação de como o conceito é definido, né? E isso traz um reporte de outros autores e, enfim, não são conceitos criados por mim, né? Mas dentro de uma análise utilizados para fazer a estruturação do livro, que por sua vez é a replicação do projeto aplicado na empresa na época que foi estudado e implementado o projeto, né? Então, depois, a gente fez um trabalho em cima do detalhamento, né, dessas 5 fases. Voltando um pouquinho aqui, as 5 fases do APQP elas são baseadas em planejar, definir o trabalho. Depois, a segunda fase é projeto e desenvolvimento do produto. Terceira fase, projeto e desenvolvimento do processo. Quarta fase é validação do produto e processo. E a quinta fase é retroalimentação. Aqui nós temos uma espécie de um ciclo, né, onde nós começamos desde o planejamento e definição do passo a passo para a gestão dos projetos, sejam eles de produto ou de processo. Depois, o desenvolvimento do produto em si, no caso, esse projeto que foi baseado numa empresa, numa engenharia que desenvolvia novos produtos para clientes, montadoras, né? Na época eram montadoras do segmento agrícola. E, obviamente, se eu vou fazer um produto, eu tenho que definir um processo. Então, seguir esse passo a passo. Depois, o produto aprovado, o processo aprovado, nós validávamos isso a partir da documentação que era gerada no sistema ERP da empresa. E na retroalimentação é utilização de FMEAs, por exemplo, do que nós aplicamos aqui no desenvolvimento de um determinado produto. Esse FMEA era replicado para outros que eram similares, que tinham um processo parecido, né? Porque aí a gente faz o uso dessas lições aprendidas, né? Faz o bom uso desses erros que foram acertados depois e melhorados no decorrer do desenvolvimento do projeto, tá? E a retroalimentação acaba sendo aquela revisão, aquela verificação que se faz dentro de um projeto qualquer, né? Eu tenho uma validação, mas em algum momento podem surgir algumas dificuldades, algumas variáveis que eu preciso tratar, e aí eu faço essa retroalimentação, valido e ação corretiva para que ele fique cada vez melhor, né? Porque a melhoria contínua, pelo seu conceito, como já se diz, né? Ela é contínua, então eu preciso toda hora fazer essa revisão dos meus projetos. E aí a retroalimentação é fazer essa retroalimentação, como a própria palavra diz, né? Gerar novas informações relativas àquele projeto, né? Bom, aí aqui na discussão e resultados, que vai estar no livro lá bem detalhadinho, é tudo o que nós fizemos, né? Caracterização da empresa, e aí depois as etapas. O que compõe cada uma etapa, tá? A segunda etapa, o que compõe a terceira etapa, e assim por diante, tá?
Se vocês prestarem atenção aqui nesses números, que é a identificação ou a numeração do índice, né? Vocês vão ver que tem algumas falhas, entre aspas, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 6, 4, 3, 3, 4, 3, 4. Ah, não, aqui eu acabei fazendo todos em ordem. Mas se vocês olharem no manual do APQP, vocês vão ver que essa quantidade de subdivisões de cada uma das etapas, por exemplo, a segunda etapa tem FMEA, tem projeto de manufaturabilidade, tem verificação do projeto, análise crítica do processo, estudo preliminar de capabilidade, assim por diante. Vocês vão ver que lá no manual do APQP existem muito mais, né? Eu acabei aqui trazendo apenas aqueles que foram implementados, né? Então depois eu vou mostrar para vocês a parte estrutural do APQP, como é que foi feito. E aí vocês vão ver que alguns, comparando com o manual do FMEA, desculpa, o manual do APQP, algumas etapas não estão consideradas aqui. Por quê? O APQP ele é de uma empresa multinacional, né, da linha automotiva, e ele acaba sendo um manual extremamente grande, né, e complexo, que não era necessário para esse caso aqui, onde nós tínhamos um projeto, claro que muitos itens sendo desenvolvidos, mas projeto assim de menor proporção do que a montagem de um automóvel, né? Então, alguns dos pontos dentro de cada etapa do FMEA foram desconsiderados, até porque havia uma certa redundância de informações, ou algumas informações que não faziam parte daquele contexto, né? Então a gente retirou. Eu vou rodar rapidão aqui para vocês verem como é que é como é que foi a estruturação base desse trabalho. Aqui eu tenho um delineamento da pesquisa, como foi feito, né? E a partir disso eu tenho um detalhamento de cada uma das fases, né? Bem descritinho, como é que foi feita, a sequência que nós criamos. Depois, esse aqui é o APQP completo, né? Aqui vocês podem ver que ele é um APQP, uma estrutura de APQP do manual de APQP. E aí vocês podem ver que ele tem as várias etapas aqui e como ele vai avançando, como é que ele vai evoluindo. Um pouco daquilo que eu falei antes, né? Então nós temos início, aprovação de orçamentos, verificação de custos e tal. Depois, desculpa, nós temos um programa, avaliação do programa, aprovação do programa. Se necessário, se faz a prototipagem, lote piloto de produção e o lançamento do produto, né? Então, aquela gestão de projetos de um modo geral, assim, ela é meio que padrão para tudo, né? Aqui vocês podem ver que entre as linhas vermelhas mostra a sequência que ele está tendo, né? Avançando no projeto e tal. E mais ou menos isso, né? Então, nós temos aqui um manual do manual, né? Aqui já com uma diferença que ele foi implementado, né? Então se consegue ter uma verificação dele implementado e resultados gerados, né? Então aqui por acaso o nome da empresa, né? E aí as etapas, né? Como é que ele foi sendo construído, desenvolvido e de fato como ele acabou sendo implementado e auxiliando no desenvolvimento do projeto, tá? Então, assim, para quem tiver interesse, anterior a essa apresentação aqui, eu já mostrei para vocês o, o local onde vocês encontram esse livro, vocês podem adquirir ele. É um preço bom, né? É um livro interessante, sim, para quem tem alguma dificuldade na solução de algum problema. O APQP, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Ele faz um trabalho assim, excepcional para gestão de projetos e processos, então fiquem bem à vontade em consulta lá. E para qualquer outra necessidade que vocês tiverem, eu estou à disposição também, podem acessar no meu Instagram, o Instagram da Impegno, e fazer um contato que a gente pode conversar e sempre estamos à disposição para auxiliar nas dificuldades que vocês tiverem no que tange esses assuntos da engenharia de produção. Ok? Muito obrigado por nos acompanhar e um forte abraço.